inimputabilidade. Você sabe quem são os famosos inimputáveis e quais as consequências que essa inimputabilidade pode gerar para uma questão na sua prova da OAB, seja de primeira, seja de segunda fase em direito penal? A inimputabilidade e as suas diversas hipóteses é um dos temas mais badalados e mais cobrados de uma forma geral. Vamos analisar esse tema agora, nesse vídeo rápido, direto e objetivo, para a gente resolver essas questões e nunca mais errar tema de inimputabilidade na nossa prova da ordem. Mas antes disso, curte aqui o canal do Estratégia OAB no YouTube, ativa o sininho para você ser notificado de vídeos como esse, simples e objetivos de direito penal, e curta as nossas redes sociais. Olá pessoal, vamos então falar um pouquinho sobre a famosa inimputabilidade, um dos assuntos mais badalados no exame de ordem e que tem consequências muito importantes na teoria do crime. A primeira coisa é entender o que é ser imputável. Imputável é aquele que tem a capacidade de entender o mundo à sua volta, de se autodeterminar de acordo com esse entendimento. E a imputabilidade, ela é um dos elementos necessários para que haja culpabilidade, reprovação e crime. Então, quando a gente olha para imputabilidade e as suas hipóteses de afastamento, a gente sabe que esse é um assunto relacionado com a culpabilidade. Então, anota aí. A culpabilidade ela é formada por 3 elementos: a imputabilidade, o potencial conhecimento da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa. Portanto, quando a gente fala de imputáveis, é um dos elementos necessários. Ser imputável é uma das necessidades para que você possa então falar que há culpabilidade, reprovação e crime. Dessa forma, a gente já começa a desvendar um segredo para resolver questões de prova da OAB sobre o tema. Toda questão que envolva ausência de imputabilidade tem como consequência a mesma coisa. Então, os inimputáveis, eles não possuem culpabilidade, estão isentos de pena e não cometem crime. Essa é a primeira ideia. Falou que o cara é inimputável, entendeu como inimputabilidade aquela situação na sua questão prática, você vai ter que ter como gabarito: ou está isento de pena, não há culpabilidade, ou então simplesmente não há crime. Sim, há diferenças em hipóteses de inimputáveis, e para isso a gente precisa organizar a situação. Vamos analisar então quem são esses inimputáveis, começando com os inimputáveis do artigo 26 do nosso Código Penal, aqueles que possuem doença mental ou desenvolvimento mental incompleto. Esses inimputáveis, lá naquele antigo Código Civil, sabe aquele Código Civil que parecia uma bíblia? Ele parece uma bíblia, assim, né? Bem velho, bem grande. Pois é, aquele livro que parece um livro de feitiçaria. O famoso Código Civil antigo sempre disse: os loucos de todo gênero. E a gente está falando, na verdade, dos doentes mentais, aqueles que têm algum problema mental, desenvolvimento mental incompleto e que por isso não têm capacidade de discernimento sobre aquilo que estão realizando, ou mesmo que possuam esse discernimento, não são capazes de tomar as decisões por conta própria. Então, esses inimputáveis, os doentes mentais ou aqueles com desenvolvimento mental incompleto, têm como consequência para sua questão de prova, anota aí, doença mental igual a inimputabilidade, que é igual a isenção de pena. Mas acrescenta aqui, igual aplicação de medida de segurança. A medida de segurança, ela pode ser a internação no hospital psiquiátrico ou o tratamento ambulatorial, a depender da necessidade, da gravidade daquele fato típico realizado por um inimputável por doença mental, a previsão de sanção de reclusão, de detenção, e aí o juiz vai poder determinar se essa medida de segurança é de internação ou de tratamento ambulatorial, ali com tratamento psiquiátrico e tudo mais. Beleza, mas esses são os inimputáveis por doença mental. A gente tem ainda uma outra categoria muito famosa, que são os conhecidos menores de idade, o famoso de menor. Não, por favor, não usem o termo de menor, usem apenas menor. O menor de idade, no nosso Código Penal, vem definido no artigo 27, como aqueles que têm menos de 18 anos, atenção, porque isso aqui pode gerar problema na sua prova, menos de 18 anos na data da prática da
conduta. Então, todo aquele que realize uma conduta quando tem menos de 18 anos é inimputável. E essa previsão vem no artigo 27 do nosso Código Penal. Os menores de 18 anos, eles são inimputáveis. E, portanto, não cometem crime, não recebem pena e não podem, obviamente, ter como considerados como sujeitos culpáveis, ou seja, eles também não têm a culpabilidade. Os gabaritos para questões ligadas à menoridade, eles são os mesmos que nós falamos no que tange à inimputabilidade por doença mental, com uma pequena diferença. Quando a gente fala de menor de 18 anos, e atenção novamente, na data da prática da conduta, você vai ter a inimputabilidade, então anota aí, menores de 18 anos igual a inimputáveis, igual isento de pena, igual não comete crime. Porém, acrescentem aí, igual medida socioeducativa. Ou seja, eles têm a medida socioeducativa que é aplicada através do ECA. Sabe aquele ECA? Não é esse ECA. ECA é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Quando a gente fala assim, de acordo com o ECA, não é esse ECA. Na verdade, é o Estatuto da Criança e do Adolescente, não confundam. E o que diz o ECA? Que esses menores que praticam fato típico e ilícito poderão estar sujeitos às chamadas medidas socioeducativas. Vejam, menor não comete crime. Quando pratica um fato típico ilícito, realiza ato infracional. Então anota aí, menor realiza ato infracional, que nada mais é do que o fato típico e ilícito, e obviamente não culpável, porque eles não têm culpabilidade, e nesse caso receberão a medida socioeducativa. E para finalizar os inimputáveis, a gente tem que olhar para a hipótese prevista no artigo 28, inciso 2 e parágrafo 1º do Código Penal, que são as hipóteses chamadas de embriaguez acidental completa. Presta atenção. Primeira coisa, não fique preso à ideia de que embriaguez é só, cachaça. Não é só a cachaça. Embriaguez é qualquer substância entorpecente, ou seja, álcool ou drogas em geral, que você vai ingerir e afetar a sua capacidade psíquica de discernimento. Ela tem que ser acidental, e o conceito de acidental significa involuntária. Significa uma embriaguez onde o sujeito não escolheu a ingestão, portanto, produto ou de caso fortuito, não sabia o que estava ingerindo, não conhecia a substância ou seus efeitos, ou força maior, foi forçado, obrigado por coação física, por coação moral a ingerir a substância. Então, anota aí, embriaguez acidental igual a involuntária. E do lado coloquem caso fortuito ou força maior. E é assim que a questão de prova vai vir para você, falando de uma embriaguez que é acidental involuntária. Então, quando a embriaguez está narrada como acidental, involuntária, produto de fortuito ou força maior, sendo ela completa, e aqui essa palavra não exige maiores explicações, completa, total, plena, terá como consequência excluir a culpabilidade e isentar de pena. Então, coloquem mais uma vez aí, embriaguez acidental completa igual a exclusão da culpabilidade igual a isentar de pena. E, portanto, a consequência aqui acaba sendo a mesma. Ele é considerado um inimputável, desde que a embriaguez seja acidental e completa, estará isento de pena, não responde o crime e não tem culpabilidade. Maravilha? Queridos, tudo resolvido sobre causas de inimputabilidade dentro do nosso ordenamento jurídico penal, e agora você já pode comemorar, porque é um tema que cai pra caramba na sua prova da OAB e você vai acertar. Fique atento, porque ela, a sua carteira da OAB tá quase chegando por aí. Valeu!